Olá, turma! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no capítulo O Texto em Cena. Trabalhamos e vimos bastante sobre a história O Rapto da Cebolinha do Coronel, não é? Agora, vamos trabalhar um pouquinho a gramática. Vamos ver as palavras com X e com CH. Me fala aí em voz bem alta palavras que você conhece que escreve com X e palavras que você conhece que se escreve com CH. Mas vocês repararam que a hora que você falou a palavra xícara, ela teve o mesmo som da palavra chuva? Ou xícara teve o mesmo som da palavra chinelo? Mas xícara é com X, chinelo é com CH. E as duas começam com o som X, chinelo, xícara. Vamos descobrir agora um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Conheça a seguir um poema de Cecília Meirelles. Já ouviram falar nessa autora, Cecília Meirelles? É uma escritora de poemas bem conhecida. Vamos ver agora um poema dela. Enchente. Cecília Meirelles. Chama o Alexandre, chama. Olha a chuva que chega. É a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olha a chama, olha a chispa. Olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama! Viram só? Parece até um trava-língua em alguns momentos, né? Porque tem palavras, muitas palavras com sons parecidos. Então veja bem, agora eu vou pedir uma atividade antes de continuarmos. Você vai escolher duas cores diferentes. Eu vou pegar aqui a vermelha e a azul. Você vai circular, ou melhor, grifar, sublinhar as palavras escritas com CH de vermelho, ok? E você vai sublinhar, grifar as palavras escritas de azul, as palavras escritas com X, combinado? Você vai reler o poema da Cecília Meirelles e vai fazer isso que eu pedi. Vai sublinhar de vermelho as palavras escritas com CH e vai sublinhar de azul as palavras escritas com X. Depois, a sua tarefa é, em uma folha à parte, liste as palavras com X, só apenas duas com X e duas com CH. E você vai pronunciar essas palavras em voz alta e vai perceber que o som sempre vai ser muito igual, muito parecido, certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu aumentar que ficou muito longe. Imagine que esse poema é a fala da mãe do Alexandre. Como ele deveria ser lido? Interprete-o em voz alta. Então, se é a mãe do Alexandre falando, como você acha que teria que ler? Gritando? Falando calmo e tranquilo? Qual que é a sua interpretação de uma mãe falando? Pois então, você percebeu que há um som que repete em todo o poema? Sim, nós até falamos que parece um trava-línguas. O som de X se repete para produzir o efeito da chuva, o barulho do sh,
da chuva caindo, daquela água caindo, certo? Continuando aqui, vamos agora produzir um pouquinho na seção mão na massa. Então agora vocês vão escrever tudo que a professora já tinha pedido para vocês sublinharem. Então como vai ser? Encontre todas as palavras com CH e X no poema e separe-as nas duas colunas a seguir. Então, vamos lá, pessoal. As palavras com CH, eu vou utilizar a minha cor vermelha, ok? Então, eu tenho aqui a palavra chama, enchente, olha lá, enchente, a palavra chá, chuva. Deixa eu só aumentar aqui a linha para dividir bem. Chega, tudo que estava no poema, certo? Galocha, encharca, que mais? Cheia, fechadura, opa, apagou meu E aqui, fechadura, temos chispa, nossa, a lista com CH é grande, prof, isso mesmo, chão, como a lista com X é bem pequena, eu vou pegar aqui ao lado e vou continuar aqui, combinado? Então tá, chão, enche, chaleira, fecha, e eu acho que eu coloquei todas, eu coloquei fechadura, enche também coloquei, então olha lá, a lista com CH, chama, enchente, chá, opa, enchente, tá certo, chá, chuva, chega, galocha, encharca, cheia, fechadura, chispa, chão, enche, chaleira, fecha. Viram que eu fiz bastante o som porque é o que a gente falou lá na outra explicação. Este poema foi escrito desta forma para que este som represente o barulho da chuva caindo, ok? Agora eu vou mudar a minha cor para azul e nós vamos escrever as duas palavras com a letra X, que é o nome do Alexandre e a palavra feixe. Alexandre e temos a palavra feixe. Perceberam que o som do X do Alexandre e o feixe é o mesmo da chama, da enchente, do chá, da chuva. Professora, como que eu vou saber a regra? Agora é aquele momento que nós sempre vamos conversar. Vocês precisam fazer a leitura e praticar, combinado? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, forma frases, treina, mais certeza e mais confiança nós vamos adquirindo para fazer a escrita correta. Agora, nós vamos ver sobre os verbos, os fenômenos da natureza. Só relembrando o que são verbos? Os verbos são palavras que representam as nossas ações, também fenômenos da natureza e sentimentos. Vamos ver agora sobre os verbos e fenômenos da natureza. No capítulo anterior,
Estudamos que existem verbos que indicam ações, por exemplo, andar, falar e sentar, e outros que indicam estado, ser, estar e parecer, por exemplo. Há outros ainda que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar, amanhecer, anoitecer. Então, releia este verso. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. No verso acima, qual verbo indica um fenômeno da natureza? Qual que é que está indicando? Enquanto chove. O verbo chover, ele indica algo que acontece na natureza, não é uma ação do homem ou de algum animal, por exemplo, um ser vivo. A gente não tem como falar, eu chovo. Sempre que vai chover, vai ser na natureza. Então, isso que eu quero dizer, é um fenômeno da natureza, é algo que nós não fazemos, nós não praticamos, entendeu? Então, aqui, no verso, o verbo que indica o fenômeno da natureza é o verbo chove, que está conjugado, certo? Vamos continuar, então, praticando agora um pouquinho na seção mão na massa. Então, veja lá. Escreva os verbos que indicam fenômenos da natureza e que se relacionam com os substantivos a seguir, conforme o primeiro modelo. Então, o substantivo é geada, é do verbo gear. Letra B, a neve vem do verbo nevar. Então, número 1, letra B, temos o verbo nevar. Letra C, chuva é do verbo chover. Muito bom. Chover. Letra D, vamos lá. Manhã vem do verbo amanhecer. Manhã vem de amanhecer. Amanhecer. Letra E. Noite, assim como amanhã, vem anoitecer. Ótimo. Anoitecer. Que é um A, tá bom? Que na hora que eu fui fazer a voltinha, apareceu um O ali. F. Tarde, entardecer. Entardecer. G. Vento. Quando está muito vento, a gente fala ventar. Ótimo. H. Relâmpago. Relampejar ou relampear, ok? Pode ser um dos dois. Então, relampejar ou relampear, ok? E garoa, a gente fala está garoando, do verbo garoar. Garoar. Ótimo, certo? Então, agora nós transformamos esses substantivos em verbos. Vamos agora ao exercício número 2. Esta atividade é um... Pessoal, só antes de ir para o exercício 2, deixa eu só retomar aqui para vocês entenderem bem. Todos esses verbos aqui são eventos que acontecem na natureza, fenômenos que acontecem na natureza, não são ações humanas ou de seres vivos, ok? Só relembrando isso. A gente não vai conjugar esses verbos como
O João entardeceu, né? O tempo que entardeceu, o dia entardeceu, ok? A gente não faz essa conjugação assim. Eu chovi, a gente não se refere dessa forma, tá bom? Número 2. Esta atividade é um desafio. No lugar da palavra sublinhada, em cada título de notícia a seguir, foi inserido um verbo. Observe as adaptações que foram feitas para manter o sentido. Serra de Santa Catarina registra a primeira neve do ano. Nevou na Serra de Santa Catarina pela primeira vez esse ano. Perceberam que, olha lá, no lugar da palavra neve, sublinhada na primeira reportagem, nós substituímos pelo verbo nevar na segunda reportagem e nós não alteramos o sentido da frase. A gente continuou dizendo que teve a primeira neve na Serra de Santa Catarina? Sim. Então, aqui nós usamos o substantivo neve e aqui nós usamos o verbo nevar, ok? Então, olha lá, letra A, no exercício. Agora é sua vez. Substitua a palavra sublinhada por um verbo que indique o mesmo fenômeno da natureza. Porém, cuidado para não alterar o sentido da frase. Nós já sabemos, podemos olhar no exercício anterior, que a palavra sublinhada aqui, geada, é o verbo gear. Nós vamos substituir, ok? Então, olha lá. Cidade na Serra do Rio de Janeiro. Cidade na Serra do Rio de Janeiro registra geada nesta quarta-feira. Como que nós vamos reescrever usando o verbo agora? Nesta quarta-feira, por exemplo, geou na cidade do Rio de Janeiro. Ou geou nesta quarta-feira em cidade na Serra do Rio de Janeiro. Vamos escrever aqui. Letra A do exercício 2. Geou. Vamos lá. Geou nesta quarta-feira em cidade na Serra do Rio de Janeiro. RJ, abreviatura de Rio de Janeiro. Então, aqui nós começamos com geou, do verbo, ok? Então, vamos continuar fazendo mais um dessa. Só um pouquinho. Letra B. Alerta: BH pode ser atingida por chuva intensa nas próximas horas. Como que nós podemos colocar chuva para o verbo chover? Vamos lá. Alerta: BH pode ser atingida por chuva intensa nas próximas horas. Alerta: choverá intensamente nas próximas horas em BH. Então, letra B, permanecemos com o início. Alerta: choverá. BH de Belo Horizonte. Intensamente nas próximas horas, em BH.
ok? E letra C. Defesa Civil alerta para possibilidade de vento intenso no Rio Grande do Sul. Como que nós podemos transformar o vento no verbo ventar? Lembrando, pessoal, que vocês perceberam aqui que nós precisamos conjugar o verbo em muitas situações, né? Para que a frase permanecesse com o mesmo sentido, ok? Então, olha lá, a letra C. Defesa Civil alerta que poderá ventar intensamente no Rio Grande do Sul. Então, vou pôr a letra C na próxima folha, porque aqui embaixo fica muito espremido para vocês enxergarem. Então, letra C, vamos lá. Defesa Civil alerta que poderá ventar, vamos grifar o verbo, intensamente no RS, Rio Grande do Sul, ok? Então, nós vimos aqui os verbos que representam, alguns, né? Verbos que representam fenômenos da natureza que nós podemos utilizar em frases a partir de substantivos, como nós fazemos com os outros também. Certo, pessoal? Então, pratique aí um pouquinho, dá uma relida para você lembrar um pouquinho desses verbos que representam fenômenos da natureza. Obrigada pela sua atenção, nos vemos em breve. Tchau, tchau, crianças!